Boa tarde a todas e todos. Agradecer a presença, primeiramente. Me chamo Jefferson Matheus Arida, estou cursando doutorado, tenho um programa de pós-graduação em Ciência do Solo, sob a orientação do professor Paulo César do Nascimento. E a minha palestra de hoje, minha apresentação, tem o título de Gênese e Classificação dos Solos de uma toposequência entre o Planalto Basáltico e a depressão periférica do Rio Grande do Sul. Importante destacar que esse trabalho faz parte de um trabalho de tese cujo título é Gênese, Conhecimento Local e Classificação dos Solos em Rolante, entre o Planalto Basáltico e a depressão periférica. A minha apresentação hoje vai ter um foco um pouco maior no processo de classificação desses solos em que estou trabalhando. O Rio Grande do Sul é dividido em 5 unidades geomorfológicas e o município de Rolante fica justamente numa zona de transição entre duas destas unidades, entre a depressão central, aqui de amarelo, e o Planalto Meridional, ao norte, também conhecido como Planalto Basáltico. Olhando mais de perto, no município de Rolante, é possível verificar justamente que esta zona de transição ela se dá bem, vamos dizer assim, no interior do município, nas faixas onde correm o rio Rolante e o rio Areia. Nas áreas, então, mais elevadas ainda, mantidas dos derrames basálticos, nós temos aqui, então, a unidade do Planalto e, na parte já desgastada, pelos processos de formação do relevo, nós temos, então, nas cotas mais baixas, a depressão periférica. O objetivo do trabalho, então, é caracterizar e classificar solos de uma topolitossequência representativa dentro do município, contemplando essa diversidade mitológica e também de relevo. Essa imagem, é possível visualizar que ao fundo nós temos aqui a localidade do Morro Grande, a 800 metros de altitude, e aqui, numa área de beira de rio, com altitude próxima de 50 metros. Então, justamente nesse tipo de ambiente que o meu trabalho ele se desenvolve. Numa toposequência com regiões de escarpa, descendo, então, ao longo desta toposequência. Eu trago aqui um mapa de altimetria, mostrando que as zonas mais elevadas ultrapassam os 750 metros, e as áreas mais, com as cotas mais baixas, chegando aqui a 30 metros de altitude. E, por uma questão óbvia, existe uma certa sobreposição entre esse mapa de altimetria e o mapa da litologia da região, sendo que nessas áreas mais elevadas predominam a face Caxias, que é representada por riólicos e riodacitos, a face Gramado por basalto, a face amarelo, o tucatu que está em amarelo, do arenito, e as áreas de deposição, sendo as deposições que estão aqui no mapa em verde, eluviais e coluviais, principalmente sob forte influência dos rios, e essa área de depósito aluvianar, também com essa influência das águas dos rios, mas já no ambiente de hidromorfismo. Então, o critério de escolha dos locais, desses perfis, justamente para que cada uma dessas unidades fosse contemplada com um perfil para análise e estudo desses solos. Vale destacar que sobre arenito foram realizados 2 perfis, P3 e P4, em função de uma visualização prévia de diferentes feições morfológicas observadas em cortes de estrada. Então aqui a gente fez um esquema dessa topolitossequência, onde nas cotas mais elevadas o rio Dacito, e onde foi então realizada a abertura do perfil número 1, na região do Morro Grande, 682 metros de altitude, 11% de declividade. Já sobre basalto, nós temos então o ponto 2, na região da Boa Esperança, com 435 metros e 33% de declividade. Sobre arenito, então, 2 pontos, na localidade chamada Campinas, a 72 metros de altitude, 19% de declividade, e o ponto 4, numa região mais próxima ao centro da cidade,
numa porção mais inferior aqui da encosta, 55 metros de altitude e 1%, 7% de declividade. Também, né, agora indo para as áreas de depósitos, né, nós temos o perfil número 5, né, à beira do Rio Rolante, em área de deposição fluvial, e nas cotas mais baixas, então, é sobre depósitos aluvionais, o ponto 6, na localidade de Fazenda Passo. A metodologia, então, ela constou, né, primeiramente, da escolha desses locais em função da visualização desses diferentes compartimentos da paisagem, depois da escolha dos pontos, né, abertura das trincheiras, descrição morfológica e coleta de amostras, e essas amostras, então, foram submetidas a análises físicas e químicas, e eu vou trazer, então, para vocês alguns resultados, né, que possibilitaram a classificação desses 4 perfis nos 4 níveis categóricos. Começando, né, pelo ponto mais alto, P1, Morro Grande, onde, a partir de atributos morfológicos, né, determinados a campo, observando cor, espessura, textura, né, as formas de transição, profundidade, observou-se, né, o processo de evidências, né, da ferratilização e uma evidência de que uma possível ocorrência de um belato sólido. Óbvio que isso, no primeiro momento, através das análises morfológicas e como resultado das análises químicas, principalmente aqui olhando a atividade da argila, né, essa possibilidade foi descartada. Então, principalmente em função da atividade da argila no horizonte B, né, sendo superior a 17 centimol de carga por quilo. Então, por exclusão, né, o horizonte B diagnóstico aqui sendo enquadrado como bem incipiente. E eu vou trazer alguns elementos assim, que eu considero importantes, interessantes para a gente observar. No manual consta o seguinte, né, o horizonte bem incipiente ele pode apresentar características morfológicas semelhantes a de um belato sólido, diferindo por apresentar um ou mais destes seguintes requisitos. Neste caso, né, a atividade de argila sendo maior que 17 centimol carga por quilo e também 4% ou mais de minerais primários e relação molar silício, né, o índice CAI, né, silício alumínio, maior que 2,2. Esses dois a gente ainda está trabalhando, mas só com o resultado aqui da atividade de argila a gente já consegue, então, né, descartar o belato sólido e partir, então, para a classificação. Então, ele é um polissolo, em função do bem incipiente, ápico, porque não é único, né, nem por espessura e nem por teor de carbono, não é ístico e nem flúvio, né, então a gente não tem essas características. Uma característica que se repete nos diferentes solos é a argila de atividade alta, que nos surpreendeu um pouco, né? E nesse caso não foi diferente, então ele acabou sendo enquadrado como TA, argila de atividade alta, porque nos horizontes B, inclusive BA, né, valores superiores a 27 centimol de carga por quilo. Também alumínio, em função dos teores de alumínio trocável, e aqui uma outra questão que chama atenção é a elevada saturação da CTC por alumínio. E aqui ficou como tipo, né, porque ele não tem contato nítido até 100 centímetros e também não apresenta horizonte B. Já no perfil 2, né, lá na localidade da Boa Esperança, a princípio sobre basalto, numa primeira análise, né, durante a descrição morfológica, na observação do compartimento da paisagem, né, dava tudo a entender que era um solo, né, da classe do xerossolo lá pertencente à unidade ciríaco, né. Então a gente fez, né, analisando posição, questão de cor, estrutura, espessura, inclusive depois conteúdo de carbono orgânico, ok. Mas quando a gente vai analisar a saturação por base, né, então não atende para horizonte argenozênico, aqui numa média ponderada, e também, né, esses teores, né, de alumínio, essa saturação de alumínio aqui na CTC, bastante elevada, que não condiz, né, com os solos da unidade ciríaca. Então esse foi um ponto que tem nos chamado a atenção, inclusive nos leva a questionar, e a gente está trabalhando para poder trazer essa resposta se realmente o material de origem nessa posição está sendo basalto, ou se daqui a pouco nós temos talvez a gente está em cima de riólico ou rio da Cita e não de basalto. Então a classificação acabou estando como argissolo vermelho. O argissolo não foi verificado aumento considerável na textura ao longo do perfil, mas, né, a serosidade
né, em moderado e abundante, é o suficiente para enquadrar então, o solo como BT. Vermelho em função da cor, novamente alumínico em função dos elevados teores de alumínio trocável e saturação por alumínio na CTC. Este não ficou, né, com margem de atividade alta, porque a média ponderada ficou um pouco mais baixa, que os 27. E o tipo por exclusão. Então é um questionamento, né, que a gente tem amostras de rocha, a gente vai seguir investigando para saber se esse material que está dando origem a esse solo é o basalto ou se pode ser o rio. Alguns trabalhos, né, trazem essa informação de que em alguns locais essa camada desse último derramamento basáltico ela pode ser muito mais espessa chegando até 400 metros. Né? Então, sendo assim, esses solos têm essas características, inclusive de maior acidez ou de maior saturação por alumínio, por exemplo. Já chegando aqui nas áreas sobre arenito, né, o primeiro perfil, P3, sobre arenito, são solos onde o processo de decimagem é muito evidente, né, horizontes bem definidos, transição muito clara e abrupta, mostrando aqui o processo, né, de incremento de argila do horizonte EB para o horizonte BT1. Então, em função da cor, né, do solo bruno acinzentado, TA, né, segue com alta atividade da fração argila, alumínico e abrútil. Já o horizonte, o perfil número 4, né, o fator que chamou a atenção na hora da escolha do local foi justamente feições, né, semelhantes a plintitas, né? Então, levou a escolha do local para a gente fazer esse estudo. A princípio, né, pensávamos se tratar de plintita, foi feito inclusive um processo aqui de separação dessas unidades com maior concentração de ferro, né, unidades mais avermelhadas das oxidadas, das porções mais reduzidas, e inclusive, né, fizemos a quantificação do ferro de tionito e oxalato nas duas porções, mostrando, por exemplo, aqui que nessas porções referente a essas estruturas mais avermelhadas com o teor de ferro de tionito muito acima do que aquela encontrada nas áreas mais acinzentadas. Entretanto, não houve enquadramento, né, como plintita, e por consequência não vai ser um plintosolo, porque essas estruturas, né, pseudo-plintitas, elas não persistem em água, né, não passaram naquele teste de permanecer em água. Elas imediatamente, em contato com a água, as estruturas se desfazem. Mas é interessante, né, observar que o processo, né, de plintização está ocorrendo, mas não em intensidade suficiente, né, para poder enquadrar então como plintosolo. E fica evidente aqui então essa acumulação localizada dos óxidos de ferro, como tipo de etito, e em função de ciclos de umedecimento e secagem, associado a essa posição, né, no terço inferior da encosta. Então, como classificação, da mesma forma, em função do BT, né, argissolo, nesse caso aqui vermelho e amarelo, em função da cor, argila de atividade alta, alumínio e abrútil, né, muito semelhante ao perfil anterior. Já o perfil localizado às margens do rio Rolante, numa área onde o pessoal lá localmente denomina como várzea, né, apesar de não ser um ambiente hidromórfico, mas nas áreas de beira de rio. Nós temos aqui então o típico chernossolo, argilúvico, ótimo típico. É interessante observar que os elevados teores de cálcio e magnésio durante todo o perfil, né, toda a profundidade do perfil, onde tem elevados teores de cálcio e magnésio, a saturação da CTC por base também, em todo o perfil, e praticamente nada, né, de alumínio, apenas uma quantidade mínima aqui no horizonte AP. E toda a questão de cor, estrutura, croma, né, todas as questões relacionadas à cor, atendendo aí a questão do archemoseno. É interessante também que a presença do BT, nesse caso, semelhante ao caso do P2, ela se dá não pela visualização de incremento do teor de argila, mas sim pela presença abundante aqui de serosidade. O órtico, pelo fato de não ter caráter férrico nem carbonático, e o típico também por exclusão, por não se enquadrar em nenhuma dessas outras classes aqui. Já chegando no ponto 6, né, o ponto que está localizado nesses depósitos aluvionais em ambiente hidromórfico, nós temos então esses solos escuros, né, típico plano solo,
com uma variação de textura bem interessante ao longo do perfil, com transição abrupta associada à relação postural, BT1 e BT2 estrutura em blocos angulares grandes, cores cinza escurecido, né, croma 1. Então, assim, primeiro que a questão da transição abrupta, né, horizonte BT em ambiente totalmente reduzido, né, enquadrando aqui no plano solo, o hábito, né, associado então a não ter o caráter sólido, os processos de lessivagem e são bem evidentes. E em relação ao alumínio, novamente, né, o alumínio sempre presente aqui acima de 4 centimol de carga por quilo, saturação de base do alumínio elevada, e essa última denominação de MERSP em função, né, de apresentar uma textura franco-arenosa ou mais fina, nesse caso uma textura inclusive argilosa, acima, né, do horizonte BTG. Então é interessante que é um solo que ele se forma, ele tem como na parte basal aqui o arenito e uma participação também aqui de depósitos de materiais fluviais. Então tem essa adição de argila de superfície, mas tem o processo de lessivagem que acumula essa argila depois nos horizontes subsuperficiais. Então, como considerações finais, assim, né, a gente tem essa topolitosequência, né, com os solos classificados, e a gente pode observar que sobre arenito, né, os solos eles têm uma característica marcante, né, dessa grande lessivagem muito intensa, né, e uma mudança textural bastante acentuada. Né. São solos bastante frágeis, bastante suscetíveis à erosão, né, por essa taxa de filtração muito alta no horizonte A e taxa de filtração menor no BT. Esses solos das regiões mais altas, né, uma característica de ser solos bastante argilosos. Né. Os solos, né, nas beiras dos rios, são os solos mais férteis e diferem de todos os demais, né, nessa questão da fertilidade, e também, né, por não apresentar esse caráter alumínico, esses problemas, né, de elevada acidez. E os planos solos, né, aqui nas regiões mais baixas, justamente, né, nas áreas onde se cultiva arroz, nas áreas dos xernossolos, comumente o pessoal já cultiva olericultura ou usa as áreas para pastagens. Nas áreas sobre arenito, né, é muito difícil se visualizar áreas de produção ou áreas de culturas animais, né, predomina bastante aqui as pastagens, tanto é que a localização lá se chama Campinas. E nessas regiões mais altas, aqui sobre basalto ou rhodocito, são as áreas onde tem alguma coisa de fruticultura, né, entre elas silvicultura, silvicultura e também uma região de mato. Uma questão que a gente tem trabalhado no grupo da Gênesis é o seguinte, né, a gente trabalha a classificação dos solos, né, estuda os atributos para poder classificar, e isso nos leva, né, a poder trabalhar a questão de aptidão e uso das terras. Né. Agora, quando nós pensamos, né, no conhecimento local, que é um tema que eu não abordei ao longo da minha apresentação, mas que faz parte da minha tese, e vou falar rapidamente aqui de algo que eu vou trabalhar, né, futuramente. De que forma, então, essa classificação dos solos, né, dialoga com esse conhecimento local e vai determinar, por exemplo, o uso e o manejo. Né? E será que o uso e o manejo levam em consideração essa aptidão e uso das terras? De forma bastante ainda inicial, é possível verificar que os agricultores eles já fazem essas distinções, né, e esse vai ser o motivo, né, para a gente também explorar mais, estudar esse tema e, quem sabe, né, pensar um diálogo, porque a gente traz uma série de termos técnicos, né, bastante duros, muitas vezes, dentro da Gênesis, que mesmo, né, nos extensionistas aqui a gente muitas vezes não tem essa propensão, né, quanto mais chegar, então, a nível de agricultor. Então, a ideia é a gente poder tentar unir esses diferentes conhecimentos para, quem sabe, né, gerar um conhecimento, poder entender melhor essas relações e facilitar aqui, né, o diálogo entre esses universos. Eu gostaria de agradecer, né, aos professores do programa. Eu sempre gosto de falar que as disciplinas, não só pela orientação, mas pelas disciplinas que eu aproveitei muito, né, um programa que é um diferencial bastante forte nesse programa de pós-graduação. Agradecer aos técnicos administrativos, o pessoal de laboratório que dá um apoio fantástico para nós, e os colegas. Né? Agradeço a universidade, agradeço ao Instituto Federal, onde eu trabalho, sou servidor lá no campus de Rolante, no Instituto Federal do Rio Grande do Sul,
ao programa de pós-graduação em Ciência do Solo. Obrigado.